A paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos. Pode se assentar em nome de Jesus. Espero ser breve naquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas devido a tudo aquilo que já aconteceu aqui nessa noite, meu amado, já estamos todos, com toda certeza, tomados posse das nossas bênçãos, porque a palavra de Deus diz que basta que eu creia, que o impossível, sobrenatural de Deus acontece em minha vida. Então, meu amado, creia que o poder de Deus que atua neste lugar, atua sobre a tua vida, amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Zacarias, profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Profeta Zacarias, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo. Versículo de número 3. Zacarias 1, 3. Um pouquinho de água aqui. Você, meu amado, que sente no coração de trabalhar nesse ministério aqui, ó, no grupo de mulheres, no varões, na pregação, procura o pastor aqui em nome de Jesus. Amém? Porque muitas das vezes vocês que estão aqui, existe um chamado na vida de cada um de vocês. E a seara, ela é grandona, ela precisa de muitos colaboradores, de muitas ajudas. Amém? Zacarias 3 diz assim: portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Eu peço agora a gentileza dos irmãos, por 10 minutinhos, prestarem atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus quer passar para a igreja. A mensagem anunciada através do profeta começa com um chamado para que voltemos a Deus. Só para você entender o que está acontecendo aqui, o povo de Israel estava voltando do cativeiro na Babilônia. E apesar da libertação, muitos estavam desanimados, sem fé e afastados do propósito de Deus. Nesse cenário, o Senhor envia o profeta Zacarias para lembrar que a restauração não viria apenas da reconstrução do templo, mas principalmente da volta do coração do povo a Deus. E quando eu começo a meditar sobre essa passagem de Zacarias, algo que eu já tenho estudado há algum tempo, já levei essa mensagem há algum tempo, e o Espírito Santo de Deus me faz voltar nela novamente, e me faz refletir nela de uma maneira diferente. Engraçadamente, às vezes, eu vi já uma vez pessoas falar que a palavra de Deus ela se renova, mas não é a palavra de Deus que se renova, né? São as misericórdias do Senhor que se renovam constantemente sobre as nossas vidas. E quando se fala em misericórdia, é essa oportunidade que o Senhor nos dá pela misericórdia dele. Ele me dá a oportunidade de todo domingo estar aqui, ouvindo um pouco mais da palavra dele, aumentando a minha fé, porque é pelo ouvir que se movimenta a minha fé. É logicamente também, como a irmã acabou de citar aqui, que eu possa executar, fazer a minha fé se mover diariamente, constantemente, porque os desafios desse mundo são muitos e muitos e muitos. E meditando nesta palavra, quando Zacarias ali se apresentou, o Senhor levou ele até lá, aquele povo lá, eles estavam o quê? Desanimados, sem fé e afastados. E começa a refletir o que aconteceu lá no deserto. E muitas vezes acontece com a gente. Quando nós queremos algo, estamos esperando por algo, e de repente o algo não vem, e a gente acaba até desistindo daquilo, né? E de repente, numa certa situação, porque eu acredito que toda oração, ela gera um efeito no mundo espiritual. Tudo aquilo que eu oro, todas as orações que eu dirijo, elas são guardadas ali dentro, como está ali em Apocalipse.
3, 4, alguma coisa assim, que falam que toda oração que você dirige ao Pai, todas elas são ouvidas, mas não são atendidas ao mesmo tempo. Mas em um determinado momento isso vai acontecer. E quando isso acontece, como o povo que estava lá preso, cativo no Egito, houve a libertação, no meio da caminhada deles houve murmuração, houve desânimo, muitos queriam desanimar, muitos queriam parar, mesmo vendo a grandeza de Deus de dia e de noite. Não muito diferente de nós, que muitas das vezes estamos aqui, ouvimos testemunhos, mas muitas das vezes blasfemamos, reclamamos, achamos que isso acontece com o irmão, quando na verdade isso está acontecendo comigo diariamente, porque já é um testemunho, é um testemunho de vida eu poder estar aqui ouvindo alguém testemunhar. É uma oportunidade que Deus me dá. Nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias pela oportunidade que Ele nos concede, para não sermos assim como o povo do passado foi. Estavam ali, neste caso aqui, o povo estava voltando da Babilônia. Deus, pela sua misericórdia, concede ao povo uma nova oportunidade. E eles voltam o quê? Desanimados, sem fé e afastados do propósito de Deus. E eu lamento muito em ter que falar isso aqui, porque muitas das vezes tem pessoas aqui dentro que se encontram dessa forma, desanimados, afastados. Ah, mas eu estou na segunda, eu estou no domingo, na quinta. Mas o coração, aonde está o seu coração? Aonde está a tua mente nesse momento que eu aqui estou falando da palavra de Deus? Como é que está a guerra aí, meu amado? Ah, mas eu não reclamo. Você está reclamando. Mas você está falando alguma coisa aí no seu coração. É uma guerra. E quando a gente fala de guerra espiritual, que a gente vive constantemente, diário, são os nossos pensamentos, a nossa luta contra a carne. A nossa carne, ela é pecaminosa, ela sempre vai querer satisfazer a ela. A ela. E isso, meu amado, é uma guerra constante. O Senhor, nesta noite, convoca os seus para que se volte para Ele e não sejam tomados pelas circunstâncias ao redor. E quando a gente fala por circunstâncias ao redor, quando o Senhor fala, volte-se para mim, existem problemas que muitas das vezes nós não entendemos o porquê nós estamos vivendo, mas nós precisamos viver, nós precisamos continuar, nós precisamos caminhar, nós precisamos direcionar os nossos pensamentos ao Senhor. As dificuldades, elas estão aqui, elas irão nos acompanhar, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que me conduz, que me fortalece, que me dá ânimo, que me dá disposição, que trata com o meu coração. Então, por isso eu preciso olhar, Senhor Deus, pelas circunstâncias, sim, mas também preciso olhar para o consumador da minha fé, que é Jesus, porque Ele diz na palavra dEle, Ele fala na palavra dEle, tem de bom ânimo, tem de força, se esforce, porque Ele venceu esse mundo e você vai vencer também. E eu preciso acreditar. E na vida do cristão existe o risco de uma trágica e funesta mudança de rumo, que o faz se desviar do melhor de Deus. Olha, o que acontece quando a gente está caminhando, as dificuldades estão vindo, mas eu estou com o propósito de olhar para Deus, as dificuldades estão batendo, como a irmã falou, eu estou aqui 2 anos, eu vou lá, vai acontecer. Mas de repente eu falo, não, já passou 2 anos, né? Já aconteceu com todo mundo, não vai acontecer comigo. Aí que está, o cristão muitas das vezes, falta só um pouquinho assim, para alcançar o propósito dele, o objetivo dele. Para que Deus possa verdadeiramente mudar a história dele. Mas de repente ele começa a reclamar, ele começa a blasfemar, ele começa a falar coisas que não deviam. E automaticamente, meu amado, você começa a se desviar do propósito de Deus. Isso é algo verdadeiro. Ah, não, comigo não vai acontecer, porque eu vou na segunda, eu vou na quinta, eu vou no domingo. Não, meu amado. Então preste atenção no que diz a palavra de Deus aqui, em 1 Coríntios 10, 12, fala o quê? Coloca aqui 1 Coríntios 10, 12, meu amado. Eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem dito a você. Porque muitas das vezes nós achamos que somos invencíveis porque apenas
venho no culto porque apenas canto, louvo, mas quando na verdade eu preciso me atentar a todas as coisas que estão sendo direcionadas à minha vida. Porque basta com que eu fale algo ou pense algo, meu amado. Nós vivemos no tempo da graça. E o tempo da graça é o que? Basta o meu pensamento já estar errado. Aí, meu amado, tudo se complica um pouquinho mais. 1 Coríntios 10, 2 diz assim: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. É palavra de Deus, meu amado. E eu preciso viver isso, eu preciso estar atento constantemente. A partir do momento que eu deixo de congregar, um exemplo, eu deixo de me fortalecer. Ah, mas eu estou lendo a palavra de Deus lá em casa, meu amado, amém, glória a Deus por isso. Mas se reúna, porque é nas reuniões dos amados, dos santos do Senhor, que Deus libera as bênçãos também para as nossas vidas. E eu preciso acreditar. Eu preciso de Deus. Eu preciso ouvir sobre o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele continua operando em minha vida. Salomão, quando eu falo em cair, presta atenção, Salomão deu meia volta no caminho da obediência. Olha só, Salomão deu meia volta no caminho da obediência ao Senhor, e o Senhor tomou dele o reinado. Você consegue entender? Eu preciso estar em obediência à palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala, vá por aqui, é por aqui que eu vou, por mais que a minha carne fale, não. Poxa, você vai por aí, pastor? Vai por ali. Não, a palavra de Deus fala isso. Eu estou falando aqui com você, mas eu também tenho uma dificuldade tremenda. Tremenda de obedecer à palavra de Deus. Mas eu todo dia olho para mim e falo, cara, você precisa mudar. Você precisa seguir o que o Espírito de Deus está mandando você fazer. Porque de nada adianta você achar que está num caminho correto, sendo que Deus está falando, o caminho é esse. Você fala, não, o caminho é esse. E de repente até pode acontecer algo de certo, mas lá na frente, meu amado, o tombo vai ser grande. E daí muitas das vezes para voltar, dar meia volta, é difícil demais. E se você não tiver pessoas do teu lado que te ajude, que te oriente, que fale, que brigue, é como o pastor acabou de falar da criança ali, entende? Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que são chatas, mas que nos colocam no prumo. Entende? Nós corremos o risco de nos desviarmos do caminho do Cordeiro de Deus, de Jesus. O Senhor chama constantemente e insistentemente para que retornemos a Ele, para que mudemos e corrijamos o rumo que nós nos encontramos. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos no rumo certo, na coordenada certa, mas esquecemos de dobrar os nossos joelhos, de buscarmos em Deus a direção verdadeiramente para as nossas vidas. Nossa, mas eu estou fazendo tudo certinho, está tudo bonitinho, está tudo dando certinho. Já começou errado, porque está tudo dando certinho, tem alguma coisa muito erradinho aí no meio. Então eu preciso, meu amado, dobrar o meu joelho e falar, Senhor, me ajuda aí, porque eu estou indo por aqui e está dando tudo certo. Tem alguma coisa aí que eu quero que o Senhor me mostre. Fala para mim, Deus, o que está acontecendo. Isso, meu amado. E se fala para mim o que está acontecendo, é você na sua luta diária ali no quarto, dobrando o teu joelho, sabe? Não é, muitas das vezes o Senhor usa um varão, uma varoa que vem, varoa não, né? Varão, usa uma mulher de Deus que vem aqui, mas o Senhor, Ele fala com você constantemente. Eu vou relatar para você aqui um breve testemunho que aconteceu comigo. Eu estava querendo uma coisa, né, e tinha dobrado o meu joelho, tinha orado, e o Senhor falava não. Eu falei, não é possível, né? E a missionária Maria aqui, né, gente? Eu falei, agora vou conversar com essa velha aí. Deus vai falar com ela. E eu orei, fiquei uma semana jejuando, e Deus já tinha falado para mim não. Aí eu vim conversar com a missionária, estava sentadinha aqui, missionária, olha por mim. Aí todo mundo foi embora, eu falei, ora por mim, missionária, que eu estou para uma decisão, e eu orei, ela orou por mim. Eu falei, então, sabe o que é? Ela falou, não, Deus já falou com você o que é.
Ele já falou para você o que você tem que fazer. Eu falei, eita, meu Deus do céu. Ela falou, Deus já falou. É você e Deus agora. E ela sabia uma decisão que eu tinha que tomar. Aí depois eu tomei a decisão dela, me chamou depois. Você já tomou a decisão, né? Você sabe que... Daí ela me contou porque ela sabia do que estava acontecendo. Então, muitas das vezes, nós oramos, nós pedimos algo para Deus, o Senhor já nos respondeu. E muitas das vezes nós insistimos porque nós queremos, mas o Senhor já falou que não é agora. Continua fazendo para mim, venha para esse caminho, mas eu quero ir por esse caminho. Deus está falando, não, é por aqui que você tem que ir. É por aqui que eu tenho a bênção para você. Hoje, acho que hoje foi ontem, eu ouvi minha esposa falando assim para mim, uma jumenta precisa falar com você, para você entender. E eu ouvi uma coisa aqui que é verdade, as mulheres que Deus colocou do nosso lado, elas não estão ali para nos atrapalhar. É que muitas das vezes ela tem uma visão diferente de nós. E muitas das vezes nós não queremos dar o braço a torcer, né? Ah, não quero dar o braço a torcer para você não. Uma jumenta falou sim, né? Eu fiquei pensando, falei, caraca, acho que ela sabe o que está falando. Porque tudo que eu tenho é dela. O Senhor me colocou essa mulher na minha vida, então eu tenho que tratar com ela, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que respeitar ela, e entender a opinião dela, e ficar mudo. Eu não concordo, já estou aprendendo isso. Sidney, se não concorda, fica quieto um pouquinho e reflete aí. Vamos ver o que ela está falando, se tem, pior que às vezes tem, né? A maioria das vezes tem. Porque o Senhor não coloca qualquer pessoa do nosso lado. Eu já orei para que Deus me desse uma direção e o Senhor me deu. Então, muitas das vezes, eu não preciso de uma jumenta, como ela falou, eu só preciso dela para ouvir. Então, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção em você aqui nessa noite. Preste atenção no que Deus está falando com você. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Se voltarmos os nossos olhos, a nossa atenção a Deus, Ele também se voltará a nós, é isso que está dizendo aqui. Deus não apenas oferece bênçãos materiais, mas chama o povo para um relacionamento real com Ele. E quando nós falamos em relacionamento real com Ele, é obediência. Jesus Cristo foi o cara que passou aqui, que nos deu os maiores ensinamentos de obediência, foi de Jesus. Jesus caminhava, muitos que estavam ali aplaudindo Ele foram os mesmos que falou crucifica. Jesus sabia disso tudo, mas Ele tinha o que no coração? O Senhor falou para Ele, faça isso. E Ele continua fazendo. E as coisas foram acontecendo, e é assim muitas vezes com a gente deixa de obedecer. A partir do momento que eu começo a achar que é o meu jeito que é o correto, mas o Senhor está falando, dobre o teu joelho, porque eu quero falar com você, e você tem que seguir um caminho, e você quer, mas o Senhor fala, não é aqui agora. Espera um pouquinho, que eu tenho algo melhor para você. Algo maior para a tua vida. O texto que eu acabei de ler aqui mostra um condicional, como já tenho dito para você. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Ou seja, Deus sempre está pronto para receber, mas espera nossa decisão. Olha que loucura. Nós precisamos decidir nessa noite se vamos ouvir a Deus ou se vamos fazer a nossa vontade. Nós precisamos ouvir a Deus e não fazermos a nossa vontade. E ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus não é tão fácil assim. E a gente vê pela história aqui. O povo de Israel tinha conseguido a libertação lá de Nabucodonosor, né, da Babilônia, estavam voltando, eles tiveram, não é nem Nabucodonosor, foi outro rei lá. Eles conseguiram sair da Babilônia e serem restaurados novamente lá. E o povo estava vendo tudo aquilo lá, mas o coração, a mente, a alma deles estavam totalmente longe de Deus. E assim como Israel, muitos hoje estão frios, distantes, preocupados com coisas passageiras, meu amado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que tem acontecido com vocês. Eu não sei o que é. Mas uma coisa eu sei, que isso é passageiro. Isso vai passar. Ai, mas eu estou por uma cirurgia para acontecer comigo. Eu estou para passar por uma decisão jurídica. Algo vai acontecer. É uma enfermidade. Olha, meu amado.
Cuida desse teu corpo aí que Deus te deu, porque essa deve ser a sua preocupação. Cuidar do meu corpo que o Senhor me deu, porque é o templo do Espírito Santo. Não deixar de ir no médico, me cuidar realmente, você tem que se cuidar, mas não se preocupa não, porque está tudo na mão de Deus. É Deus que está cuidando, é Deus que vai te curar, é Deus que vai te restaurar. Tenha apenas a preocupação de agradar a Deus. Essa tem que ser a minha preocupação. Jesus, trata com os meus pensamentos, me ensina a pensar como o Senhor. Sabe, Pai, eu estou aqui com uma enfermidade aqui, sabe, Jesus, mas toma conta aí, Senhor. Eu preciso viver. O Senhor me colocou nessa terra que eu estou com umas dificuldades financeiras, mas, Senhor, toma conta aí, eu preciso trabalhar, me dá disposição, me dá ânimo, me dá visão, me dá direção. Mas toma conta disso para mim, Senhor. Porque eu quero te agradar. Então me ensina, Senhor Deus, a ser um homem, uma mulher diferente. Me ensina verdadeiramente, Deus, a movimentar a minha fé em tua direção. Porque é isso que a minha preocupação tem que estar nisso. Porque eu quero viver a eternidade. Poxa, isso, mas você não está passando o que eu estou passando. Nesse momento, não. Mas não sei se um dia isso vai acontecer comigo também. E eu preciso estar preparado, assim como você. Precisa estar preparado para o dia mau. Esse dia eu conversei com um rapaz, falei assim, dias melhores virão, né? Ele é um amado de uma denominação aí, amigo meu. Ele falou, não, dias melhores não mais virão. Os dias são maus, essa é a palavra de Deus. Os dias são maus, todos os dias são maus, mas o Espírito Santo de Deus nos dá alegria, nos dá disposição de continuarmos a caminharmos, mas os dias são maus. Vamos continuar caminhando com Cristo. O Senhor, Ele ainda opera milagres. O Senhor ainda faz o mesmo convite que Ele fez aqui para esse povo, Israel. Volta-te para mim. Quando o Senhor fala, volta-te para mim, Ele fala, volta-te com o teu coração. Volta com os teus caminhos, volta com as tuas preocupações e deixa tudo aqui. Aí Ele diz assim, e eu voltarei para ti. Olha que loucura, você vem com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas enfermidades, e você deixa aqui no altar, porque a palavra de Deus fala isso. E Ele fala, eu voltarei para ti. Quando Deus volta para ti, Ele traz a paz, a direção, a cura, a restauração que você precisa. Mas eu preciso movimentar a minha fé e acreditar que nessa noite, eu não sei o que você tem passado, tudo que te incomoda, o coração, mente e alma, você vai deixar aqui no altar. E o Senhor vai te trazer paz. Você vai sair em paz, seja uma enfermidade física ou espiritual, seja uma depressão, seja uma opressão do inferno, porque daqui a pouco nós vamos orar, todo mal vai sair, tudo vai ficar aqui. E você vai levar a paz que excede todo entendimento, você vai levar a cura, você vai levar a restauração. E olha que legal, basta apenas você crer, acreditar, de que hoje o Senhor falou que tudo Ele mudaria na sua vida. Você precisa acreditar. O Senhor dos Exércitos garante, Ele não rejeita quem se volta a Ele. O pai do filho pródigo continua de braços abertos. A promessa é clara. Quem dá um passo em direção a Deus, encontra um Deus que corre ao seu encontro. E como voltamos a Deus? De que forma devemos voltar a Deus, meu amado? Com arrependimento de coração, de alma. Entende? Eu não sei o que você tem visto, falado, feito, como já disse aqui. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Mas nessa noite o Senhor fala, volta para mim arrependido. Aquilo que você fazia não vai fazer mais. Aquilo que você pensava, você não vai pensar mais. Você vai ter isso é uma conversão de mente. É uma metanoia, como o pastor sempre fala aqui para nós. Como metanoia é uma inversão de pensamento. Vou começar a pensar diferente. Vou começar a olhar diferente. As coisas estão dando errado para mim, eu preciso pensar que vai dar certo. Vai acontecer. Vai haver mudança. No meu marido, no meu filho e principalmente em mim.
Porque quando eu quero mudança de alguém, primeiramente tem que começar comigo, pessoal. Tem que começar comigo. Tem que começar com você. Quando você quer a mudança em alguém, começa com você. Porque daí você começa a ver resultados diferentes na pessoa. Porque a palavra de Deus fala que os nossos olhos... Como é que fala mesmo, Luiz? Os nossos olhos são lâmpadas, tal, mas tudo aquilo que eu vejo em alguém é um reflexo que está em mim. E eu preciso começar a analisar isso. Constantemente. Diariamente. Não importa como você está aqui nesta noite. Eu não sei o que você pensou, o que você está pensando. Eu não sei o que você faz quando você está sozinha, sozinho, com seus pensamentos. Mas o Senhor, nessa noite, diz assim, olha, um coração arrependido sempre irá me encontrar os braços do Pai aberto para você. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, é uma promessa que só fará sentido em nossas vidas se realmente estivermos dispostos a retornar para Ele, deixando o velho eu e mergulhando mais profundo nos caminhos do Senhor. Consegue entender isso, meu amado? Deixa o velho eu ali, deixa o Wilson brigão ali, o desatento que não quer ouvir, e começa a ouvir as pessoas que estão do teu lado. Você, marido, você, esposa, comece a ouvir o seu cônjuge, comece a ouvir a sua esposa, comece a conversar realmente, a não a discutir. Comece a olhar para a tua esposa de uma maneira diferente, porque ela precisa muito de você, meu amado, assim como nós precisamos dela. Você, filho, presta atenção no que o teu pai está te falando. Ouve o teu pai. Pai, também ouça o teu filho. Você também precisa ouvir o teu filho. Porque você, como um pai, é o que vai dar direção a ele também. E mostrar para ele, olha, isso aqui é assim. Filho, não tenha medo de falar com seus pais, com a tua mãe, com o teu pai. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre nós. E eu acredito nisso. E a obediência que temos que ter em Deus constantemente é seguirmos a palavra de Deus. Amém? Fique de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero orar por você, meu amado, aí mesmo no teu lugar. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu oro neste momento, Pai, em favor da tua igreja, Senhor Deus, a cada alma aqui presente. Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nos afastamos de Ti, Senhor. Pelas vezes, Deus, que abandonamos os Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos para Ti, Pai. Nosso prazer, ó Deus, é lhe servir. Nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, dar testemunho do Teu amor. Queremos, ó Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente fazermos parte, meu Pai, do Teu reino, do Teu favor. Eu te peço, ó Pai das luzes, em o nome do nosso Senhor Jesus, visita, Deus, a cada vida aqui nesta noite, Pai. Toca, Deus, com o espírito de cura, de salvação, de alegria. Espírito Santo de Deus, encontre a cada um aqui nesta noite, Pai, e muda história, transforma a vida, sara, cura, restaura, transforma, Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus. Pai, eu te peço, ó Pai das luzes, continua operando, Pai, poderosamente em nós. Continua, Deus, manifestando em nós, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção, Senhor Deus. Trata com cada filho Teu aqui nesta noite. Que esta palavra aqui ministrada, Deus, verdadeiramente possa cair em terras boas, ó Senhor. E que a Tua palavra, Deus, venha verdadeiramente, Pai, trazer em nós, ó Pai, um renovo, nos dando alegria, para que possamos suportar mais uma semana, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, toma, Deus, conta de cada filho Teu aqui nesta noite, Pai. Pois eu entrego a cada um, ó Deus, nas Tuas mãos, com a certeza da vitória. E todos aqueles que creem, digam amém. E as palmas engrandeçam o nome de Jesus. Pode se assentar.
E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Tu és maravilhoso, Jesus. Maravilhosa essa palavra, né? Deus continua usando o nosso irmão. Deus falou aos nossos corações. Irmãos, essa semana